Pai Celestial, que bênção é estarmos aqui na Tua casa neste sábado para abrir a Bíblia e vermos que Tu és o Criador do Universo e que, além disso, Tu nos amas de maneira tão profunda que enviaste o Teu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Obrigado, Pai, por essas grandes bênçãos e pela esperança que nos dás. E ao lermos, Senhor, a Tua Palavra, pedimos que vivifiques a nossa vida, a nossa alma, a nossa esperança. Abençoa-nos, Senhor, e aceita, Senhor, nosso louvor neste lugar hoje e as nossas ofertas pedimos no nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica está hoje em Salmo 19, o verso 1. Vamos ler aqui juntos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Nós adoramos um Deus que é todo-poderoso, e esse Deus escuta a sua oração, o seu clamor. Ele conhece os seus sentimentos e, portanto, nesse momento, se você tem algum pedido especial que gostaria de colocar nas mãos de Deus, você é nosso convidado para vir aqui à frente, no jardim de oração. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer a Ti as muitas bênçãos recebidas das Tuas mãos. Agradecemos, querido Deus, de maneira especial, porque Tu mesmo, sendo um Deus maravilhoso, grandioso e todo-poderoso, Te dignas a nos ouvir, Pai, e escutas a nossa oração. Muito obrigada, Senhor, pelo sábado. Esse primeiro sábado do ano, estamos aqui na Tua casa para Te louvar e Te adorar. Imploramos que nossa adoração seja aceita por Ti, Pai. De maneira especial, quero colocar cada irmão que veio aqui à frente. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai. Atende o nosso mais íntimo pedido e responde segundo o Teu querer. Dá-nos força para Te buscarmos a cada dia, na primeira hora da manhã, para que possamos ver os Teus planos sendo cumpridos em nossa vida. Toma as famílias aqui representadas, as que vieram à frente e as que ficaram nos bancos, Senhor. Tu conheces cada um de nós e nossos desejos, nossos anelos, colocamos a Teus pés. E de maneira especial, Senhor, que todos aqui dessa igreja de The Hill possamos a cada dia nos preparar para estarmos em pé, todos juntos naquele grande dia, quando o Senhor voltará nas nuvens do céu com Seu Filho amado para nos buscar. Pai amado, toma nossas famílias em Tuas mãos de amor, nossas vidas individualmente, que possamos clamar a cada dia por socorro e segurarmos a Tua mão poderosa. Nos lembramos nesse momento dos que sofrem na nossa igreja, Senhor. O irmão João. Toma ele em Tuas mãos de amor e conforta seu coração. Também o de seus familiares, Senhor, e que Tua vontade possa ser realizada na vida desse irmão. Também os outros irmãos que sofrem, tem compaixão, Senhor, de cada um deles e atende as suas súplicas, o seu querer segundo a Tua vontade. Seja também com os outros irmãos de fala portuguesa, os de Kenilworth e Malbert, Senhor. Toma, pois, nossas vidas em Tuas mãos e que esse distrito possa crescer para a Tua honra e glória. E este ano de 2019 possa ser um ano, Senhor, que realmente entreguemos nossa vida a Ti e possamos permitir ser usados por Ti. Toma, pois, nossa vida em Tuas mãos, mais uma vez, e que possamos sentir Teu Santo Espírito falando ao nosso coração no culto. Pedimos humildemente, junto com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. Eu fico feliz em ver rostos conhecidos, alguns visitantes.
É muito bom estarmos aqui na presença de Deus. Eu quero iniciar contando para você uma história. Quando eu tinha 12 anos, eu descobri que não enxergava bem. E aí então eu tive que ir ao oculista, ao oftalmologista, e comecei a usar óculos. De maneira que as atividades físicas que eu fazia como criança, como juvenil, eu tive que deixar algumas de lado, especialmente os esportes, porque eles não combinavam com os óculos. E isso me fez, de certa forma, me aproximar da biblioteca do colégio. De maneira que eu acabei realmente explorando muito mais os livros do que os esportes quando eu era juvenil e adolescente. E esse amor pelo conhecimento continuou ao longo da vida, de maneira que eu sou pago hoje para estudar. Amém? Você sabe que o pastor ele é pago para estudar, né? Eu não vi muitos améns aqui. É uma alegria muito grande porque você está aqui para trazer uma mensagem para a congregação e para a vida das pessoas, mas não se pode trazer uma mensagem sem que você estude. De maneira que, antes de estudar teologia, eu já pensei seriamente em ser um cientista. As razões pelas quais eu não me transformei num cientista, nós podemos discutir em outro momento. Mas o fato é que eu tive um encontro com Jesus e depois eu percebi que eu não podia fazer outra coisa a não ser falar de Cristo para as pessoas. Não há nada mais importante nesse mundo do que falar de Jesus. Eu estou dizendo isso porque nós vamos iniciar aqui uma série sobre ciência e religião. Possivelmente, um sermão por mês, porque nós temos que tratar outros temas também na nossa presença aqui na igreja. Então, o sermão deste mês tem como título Os céus proclamam a glória de Deus. Vamos ler então na Bíblia o Salmo 19. Você pode acompanhar comigo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra, se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Eu pergunto, isso é verdade ou não é? Você percebe quão grande é o nosso privilégio de olharmos para o livro da natureza e percebermos como Deus escreveu suas leis? Todos nós sabemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquele que lê a Bíblia sabe muito bem que o mundo como ele existe, apesar do pecado, ainda obedece leis naturais. E nós podemos repassar aqui rapidamente os dias da criação. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, ele separou as águas de cima, as nuvens, das águas de baixo, ele criou a atmosfera. No terceiro dia, ele criou então a terra, ou separou os continentes, enfim, a parte seca da parte da água, e criou ali as plantas. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Não apenas os criou, mas os posicionou no lugar certo. A posição da terra em relação ao sol é algo realmente maravilhoso. Nós vamos falar desses detalhes ao longo dessa série, nos próximos 2 meses. No quinto dia, Deus então, ele dá vida aos animais marinhos e às aves, coisas que o ser humano não pode fazer. O ser humano não pode viver debaixo d'água. E ele não pode voar. Mas há animais bonitos, maravilhosos, que fazem essas coisas. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres. Você tem aí um leão sul-africano, amém? É muito bonito desde que você esteja com o vidro fechado. Uma dica, né? Se você vai lá, fecha o vidro. O fato é que
esses animais não mordiam, não devoravam, não matavam. No mundo perfeito havia harmonia entre todos os animais e o ser humano, e este também criado no sexto dia. Você vê aqui essa ilustração, o homem está aqui embaixo, esse aqui seria Jesus criando, nessa imagem teatral. O homem foi criado no sexto dia e ele recebeu domínio sobre a natureza. Mas, queridos, eu vou citar aqui alguns trechos do livro A Ciência Descobre Deus, do autor Ariel Roth. Ele lançou esse livro em 2008, 10 anos atrás. Vários conceitos aqui são bem conhecidos, mas eu quero ler com vocês isso aqui. Se a ciência espera oferecer respostas verdadeiras e significativas para as nossas perguntas mais profundas, isso é uma condição, se ela precisa sair da prisão do secularismo na qual ela mesma se encerrou. Nós vamos discutir mais essa questão no próximo tema do outro mês. Mas ele diz aqui, a ciência deveria estar aberta à possibilidade de que Deus exista e não excluí-lo como se ele pertencesse somente a um outro reino de investigação, a uma outra realidade. O que é interessante, e eu sei que você já ouviu isso, você talvez já tenha lido livros a respeito, é que se nós olharmos a história da ciência, todos os pioneiros da ciência moderna incluíam o conceito de Deus na sua perspectiva. Eles tinham na sua mente, existe um Criador. E eles frequentemente falavam de Deus e consideravam as suas pesquisas como descobertas que davam uma continuidade, uma explicação às leis que Deus criou. Esses gigantes intelectuais mostraram como a ciência e a consciência de Deus podem trabalhar juntas quando nós estudamos a natureza. Claro que nós vamos dar alguns exemplos aqui. Eu olho para esses homens e fico pensando como é que eles conseguiam desenvolver o seu intelecto. Existem duas respostas. A primeira, não havia Netflix, não havia internet, né? Não havia televisão. Acho que não precisa dizer mais nada, né? Não havia smartphones, onde você tem tudo pronto assim, ó, alguns toques, você consegue qualquer informação e você pensa, como eu sou esperto, eu tenho tudo aqui na palma da mão. Veja, eu posso dizer para você que eu sou de uma época em que a gente pesquisava nos livros. Você lembra disso? A gente ia na biblioteca para pesquisar alguma coisa. Só que esses homens aqui foram aqueles que escreveram aquilo que nós líamos nas bibliotecas. Vamos ver o exemplo aqui desse rapaz. Isaac Newton. A data à esquerda é a data do seu nascimento, à direita do seu falecimento. Vamos analisar um pouquinho essa imagem aqui. Veja, você tem ali à direita da cabeça de Newton uma maçã vermelhinha. Você tem ali na parte direita embaixo o reflexo prateado da lua sobre o mar. Essa é uma ilustração que resume o principal das pesquisas de Isaac Newton. Você tem na mão dele um prisma com o qual ele decompôs a luz e ele então descreveu, ele visualizou as cores e começou a classificar as cores de maneira matemática. Você vê atrás do prisma um planeta que está girando em torno do Sol, certo? E você tem 3 livros aqui nessa ilustração. Você tem aqui um que está de pé e 2 ali deitados. Esses são os princípios matemáticos de filosofia natural, que ele publicou em 1687. Tinha pouco mais de 41, 42 anos. 45 talvez, né? Ariel Roth, ele diz o seguinte, no livro dele: esse livro, os princípios matemáticos, introduziram um nível muito alto, sem precedentes, de observação e rigor matemático à ciência, melhorando dramaticamente o respeito por esses estudos. E mais, Newton colocou a física sobre um fundamento muito mais firme do que havia tido até então. A ciência naquela época não era especializada em química, física, biologia,
Tudo era chamado de ciências naturais. E ele começou a especializar essas coisas com a matemática, com a presença dos cálculos. Esses 3 livros são cheios de deduções matemáticas, tratando de temas como a gravidade, a mecânica celestial, os cometas, a lua, a influência da lua sobre as marés, a mecânica dos fluidos e as leis que os governam. Então ele descreveu matematicamente a relação de forças entre esses fenômenos. Os seus cálculos derrubaram para sempre a ideia cartesiana do éter no espaço sideral, mostrando como a lei da gravidade explicava detalhes sobre os padrões de rotação e translação dos planetas. Um contemporâneo seu, que viveu um pouquinho antes se chamava René Descartes. Ele havia sido um soldado, ele era um matemático, e ele criou, I'm sorry about that. Ele criou, então, as coordenadas cartesianas. Lembra do X e do Y? É assim, né? É X e Y. Entre outras coisas, mas ele dizia o seguinte, olha, os planetas, eles se movem no espaço dentro do éter. Você sabe o que é o éter? Eu também não sei. Isso não explicava muita coisa. Na verdade, essa ideia do éter era uma ideia medieval, e na Idade Média as pessoas diziam, olha, a verdade é que a Terra está no centro, e você tem as estrelas, os outros planetas, a Lua, e o próprio Sol giram ao redor da Terra em esferas metálicas, uma dentro das outras, e a palavra metálica é sideral, por isso você usa a expressão espaço sideral, a ideia de que o negror dos céus é como ferro. Eles tinham essa ideia medieval de que os planetas estavam dentro de esferas que se moviam uma dentro da outra, e o barulho desse movimento era uma música que louvava a Deus. É poético, é bonito, mas não é verdadeiro. Isso era a ideia medieval, que a Terra era o centro do universo. Então, veja que Newton, ele explicou a questão da lei da gravidade. Na segunda edição do seu livro, ele diz o seguinte, isso aqui é significativo. O maravilhoso sistema do Sol, dos planetas e dos cometas só poderia proceder dos conselhos e do domínio de um ser poderoso e inteligente. Agora sim, amém? Newton era um cristão fervoroso. Veja que, enquanto a maioria dos cientistas da época criam em Deus e falavam de Deus nos seus escritos científicos, Newton se destacava por causa dos seus estudos da Bíblia. Você sabe que Newton estudou profundamente Daniel e Apocalipse, estudou cronologia dos reis de Israel, e ele escreveu livros a respeito. Ele não somente tinha uma compreensão profunda de assuntos científicos, mas nutria ele mesmo profunda devoção a Deus. Eu quero citar para você aqui mais alguma coisa do que ele disse. Ele acreditava que Deus é o Criador, conforme diz ali o mandamento do sábado, que Deus criou em 6 dias. Ele cria que todas as nações vieram de Noé, ou seja, após o dilúvio. Mas ele afirma aqui o seguinte, olha só. Bom, para ele, tanto o estudo da natureza de Deus, como o das Escrituras Sagradas, eram parte do seu grande desejo de conhecer a Deus mais plenamente. Amém? Você percebe que coisa maravilhosa é conhecer a Deus? Pastor, mas olha, eu nunca vi Deus. Não tem problema. Que bom que você não viu. Se você visse a Deus, você ia desaparecer. Sabe o que é você estar diante de uma bomba atômica? Você desaparece. Assim, ó. Deus não pode estar perto de nós fisicamente enquanto existir pecado neste mundo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Agora, eu deveria ter medo de Deus? Sim ou não? Não! A Bíblia diz também, no amor não existe medo, o amor lança fora o medo. E é o conceito de um Deus de amor que permitiu que as pessoas pudessem conhecer a Deus através da natureza. Para Newton, Deus não era um conceito comum, ordinário, qualquer,
Ele tinha grande reverência por Deus. Veja agora a frase de Newton. Esse ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo. De onde é que vem a ideia da alma do mundo? Isso é um conceito hinduísta, um conceito panteísta, a ideia de que Deus e natureza são a mesma coisa. Newton, nessa afirmação, já diz, não, Deus não é a alma do mundo. Ele é o Senhor acima de todas as coisas. O Supremo Deus é um ser eterno, infinito e absolutamente o quê? Perfeito. Que coisa maravilhosa. Devemos crer que existe um Deus, ou, veja que Newton era um cavalheiro, né? Um cavaleiro inglês, ele foi condecorado com o título de Sir Isaac Newton, e ele, portanto, obedecia à monarquia, mas ele se refere a Deus como um monarca supremo, muito superior ao trono da Inglaterra, um supremo monarca a quem devemos temer e obedecer. Esse temor não é medo, esse temor é respeito, é realmente considerar o que Deus diz. Obedecer às suas leis e lhe dar honra e glória. E aí, finalmente, vamos citar aqui. Devemos crer que Ele é o Pai do qual ou de quem procedem todas as coisas, e que Ele ama o seu povo como seus filhos, que podem também amá-lo e obedecê-lo como um pai. Amém? Queridos, esse conceito de um Deus que ama, essa ideia de um Deus que é nosso Pai, que cuida de nós, como um pai cuida do filho, é um conceito único em todas as religiões. Você se encontra na Bíblia. Mas Newton não estava sozinho. Você tem, por exemplo, Galileu Galilei, que nasceu em 1564, né? Galileu é aquele conhecido porque, além de explorar o espaço com telescópios, ele viu ali as crateras da Lua, ele fez vários cálculos a respeito de velocidade, a respeito de aceleração, a respeito de mecânica, mas ele basicamente contestou a ideia de que a Terra é o centro. Ele disse, não, o Sol está no centro desse sistema e a Terra gira em torno do Sol. Galileu também acreditava em Deus. Johannes Kepler, que morava onde hoje seria a República Tcheca, ele trabalhou na cidade de Praga, ele diz aqui o seguinte, a minha motivação é descobrir as harmonias matemáticas na mente do Criador. Olha que coisa interessante. Kepler viu uma rigorosa relação entre Deus e a matemática subjacente à natureza. Ou seja, ele olhava para os fenômenos, ele olhava para a translação dos planetas, e ele descreveu a órbita elíptica dos planetas, matematicamente. É interessante essa contribuição de Kepler para a astronomia. Blaise Pascal era um matemático francês, você tem aqui a data de nascimento e morte também dele. Ele se destacou pelas suas equações, pelos seus cálculos. Ele também inventou uma calculadora desse tamanho assim, chamada de Pascaline. Olha que nome bonito, né? Você compraria um Pascaline, mas no século XVII era o computador da época, né? Mas ele diz aqui o seguinte, todo o curso das coisas deve ter por objetivo o estabelecimento e a grandeza da religião. Em outras palavras, devemos reconhecer que Deus está no controle. Robert Boyle, ele também foi ali um cientista inglês, ele é considerado o pai da química moderna. Ele começou a trabalhar numa época fazendo medições, fazendo cálculos, numa época em que se acreditava que o mundo era composto de 4 elementos: ar, fogo, terra e água. 4 elementos. Ele começou a descobrir mais coisas, mas ele, Robert Boyle, também era um grande cristão. E ele dizia que a ciência era uma forma de louvar a Deus. O homem glorifica a Deus explicando a sua criação. Que coisa bonita, não é verdade? Muito bonito. E veja que isso aqui está em harmonia com o que nós vimos ali em Colossenses. Deus criou o mundo e está continuamente mantendo-o em movimento. A ciência hoje tenta explicar a lógica das leis naturais. E eles conseguem descrever as leis, mas não conseguem dizer qual é a origem dessas leis. E ninguém vai conseguir
se você não colocar Deus nessa equação. Já falamos aqui de Isaac Newton. Vamos agora falar de Carl von Linné, ou Linneu, né, em português. O rapaz é tão famoso que se você for à Suécia e tiver uma nota de 100 coroas suecas, você vai ver a cara do Linneu ali, né? Ele desenvolveu aquele sistema binário de nomenclatura dos animais e das plantas. Sabe a expressão Homo sapiens, muito conhecida? O homem que é sábio, que tem sabedoria. O gênero é homem, homo, e a espécie é sapiens. Essa questão de reino, filo, essa coisa toda depois, gênero e espécie, foi criado por Carl von Linné. Veja o que ele diz a respeito de Deus. A natureza é criada por Deus para a sua honra e para benefício da humanidade, e tudo o que acontece por seu comando e sob a sua guia. Um grande pesquisador na área de biologia. Agora, a gente vai desenvolver uma pergunta que é praticamente ali o ponto alto do capítulo 1 do livro de Aaron Roth, né? Você já se perguntou por que o Ocidente se tornou um protagonista no mundo contemporâneo? Pastor, o que é um protagonista? Bom, protagonista é o número 1 de uma história. É aquele que está na frente, é aquele que faz as coisas acontecerem, né? Numa história, o protagonista é o personagem principal. Então, por que a Europa e o Ocidente, de modo geral, se tornaram realmente os pioneiros na ciência? Essa é a pergunta. Veja que a ciência, como base de toda a inovação tecnológica, teve um papel determinante no desenvolvimento da Europa de hoje e do mundo de hoje. Um exemplo disso, resultado da ciência, dos primeiros avanços, é o que nós chamamos de Revolução Industrial. Isso aqui é uma cena, entre muitas outras, de máquinas que transformaram a maneira de produzir bens materiais na Europa a partir do início do século fim do século XVIII e início do século XIX. Qual é a origem desse desenvolvimento? Você tem aqui uma imagem um pouco mais tecnológica, mais atual, né? Os computadores. De onde veio tudo isso? Aí que vem o pulo do gato, meus amigos. Esse conceito é realmente muito interessante. Eu espero que ele emocione você, como emocionou a mim. Bom, tem um filósofo de Cambridge que diz o seguinte, ele é citado no livro aqui de Roth. As ideias da ciência moderna se desenvolveram como um derivado inconsciente da teologia medieval. E eu quase estou escutando aqui sabe, o contrário de aplaudir é o quê? Vaiar, né? Uma vaia. Por quê? Queridos, a teologia medieval era interessante, era bastante retórica, mas não era muito bíblica. Esse é o problema. Eu coloquei essa foto aqui desse rapaz. Esse aqui é o Tomás de Aquino. Ele é a figura mais proeminente da teologia medieval. Ele escreveu muitos livros, e eu espero que o livrinho na mão dele seja a Bíblia e não a Suma Teológica, né? Mas tem gente que vai diretamente à Bíblia. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que qualquer coisa que seja válida na teologia medieval é válida naquilo que ela tem de bíblico, e somente isso. Vamos passar aqui. Esse filósofo reconhece que o conceito de um mundo ordenado que se infere a partir do Deus da Bíblia, um Deus único, um Deus racional e consistente, eles proveram a base para a crença no conceito científico de causa e efeito. Em outras palavras, é o conceito de um Deus, como o nosso Deus, que permitiu você olhar para o mundo de maneira organizada. E aí você vai classificar aquilo que é organizado. Em comparação, ele diz, em comparação com o Deus da Bíblia, os vários e imprevisíveis deuses pagãos de outras culturas eram caprichosos. Você não sei o quê, você tal, me traiu, e você roubou, e eu vou te morder, eu vou te matar. E era assim, você vê a mitologia grega, a mitologia de outros povos, era uma bagunça, era um mess, né? E assim não se adequavam à consistência que torna a ciência possível. Você está entendendo mais ou menos a ideia?
A crença de que Deus é todo-poderoso facilitou a mudança de visão da natureza, da imprecisão para a precisão. E essa precisão se encaixa melhor com a exatidão obtida na ciência. Diz aqui um outro filósofo de Oxford, citado aqui pelo autor. Um outro historiador da ciência, que trabalha na Holanda, diz o seguinte: de especial importância para o desenvolvimento da ciência moderna foi um certo anti-autoritarismo nutrido pela Bíblia em comparação com as práticas restritivas da Idade Média. Ele ajudou a libertar a ciência do domínio dos teólogos. Quem é teólogo se sente um pouco triste com essa frase, mas você não precisa ficar tão triste se você é teólogo, porque ele se refere aos teólogos da Idade Média. Uma época em que as Bíblias eram proibidas. Quem tinha Bíblia tinha que queimar a Bíblia. O pessoal tomava a Bíblia e queimava as Bíblias, né? Isso só começou a mudar com a Reforma Protestante, momento a partir do qual a Bíblia foi traduzida para o idioma das pessoas. Do latim para o alemão, para o inglês, para o francês, para o espanhol e para o português. E entre outros idiomas. Amém? Com a Bíblia nas mãos, com a possibilidade de ler a Bíblia, aí então você tem uma revolução. E aí a sua teologia também muda. A ciência se desenvolveu no mundo ocidental especialmente por causa do pensamento judaico-cristão. Vamos entender isso aqui. Ela deve a sua origem ao tipo de deidade descrito na Bíblia. O que é deidade? É Deus. Uma deidade é um Deus, né? Considerando todos os deuses por aí, a palavra deidade quer dizer um Deus. No caso, é o Deus da Bíblia. Veja que as culturas hinduísta, a cultura chinesa, as culturas maia, egípcia, babilônica, persa, grega, inclusive a cultura grega, todas tiveram em graus variados uma ciência inicial, que entretanto terminou natimorto. O que é natimorto? É stillbirth, é um aborto, é uma criança que nasce e morre. Ou seja, essas culturas tiveram muita coisa interessante, mas em termos de ciência, a ciência iniciou-se, eles tinham astronomia, matemática, mas não avançou muito. Por quê? Por causa da maneira como eles pensavam o mundo. Se o mundo é um mundo onde os deuses estão lutando e brigando entre si o tempo todo, é uma bagunça. Não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada em relação a isso. Agora, se o mundo é um lugar criado por um Deus de amor, que é imutável, então sim, eu posso montar o quebra-cabeças. Amém? Muito bem. Segundo as palavras aqui do Stanley Jackie, isso se atribui à falta da crença na racionalidade do universo que está presente nessas culturas, não na cultura bíblica. Então, resumindo, para nós cristãos não há conflito entre Deus e a ciência. Por quê? Porque Deus criou os princípios da ciência. Amém? Isso aqui não é aula de ciência, viu, queridos? É para ser um sermão, mas tudo bem. Eu vou citar aqui, ó. Isso aqui é de uma entrevista com um indivíduo, um biólogo, que eu tirei da série da Novo Tempo Origens. Ele diz aqui o seguinte: um dos aspectos mais importantes da fé cristã é entender que o mundo teve um autor. O mundo não surgiu sozinho, do acaso, do nada. O trabalho de montar um quebra-cabeças só pode começar quando você sabe que o quebra-cabeça teve um autor, certo? Se eu der para você um monte de peças que não tem nada a ver uma com a outra, você vai dizer, eu não posso montar nada com isso. Ou eu vou criar uma coisa nova, mas não é o quebra-cabeça. Agora, se eu der para você as peças que têm um padrão, que têm uma lógica e que se encaixam, você vai montar o quebra-cabeças. É ou não é verdade? Quem aqui já montou um quebra-cabeças na vida? Ah, muito bem. Existem aqui pessoas que gostam. A minha esposa como é que é o nome da pessoa que monta? É uma montadora de quebra-cabeças. Mas aqui o autor está dizendo o seguinte: se o mundo fosse um lugar sem nenhuma lógica, seria impossível entendê-lo. Mas quando você percebe
os fenômenos naturais, os padrões, o comportamento, as reações previsíveis, você entende que existem leis. A grande certeza que podemos ter de que a ciência vale a pena ser feita é que existe uma mente por trás do mundo que nós vemos. Diz então esse biólogo aqui, Paul Nelson. Tá? E agora um outro indivíduo, que é especializado em biologia ambiental. A ciência moderna, como nós conhecemos, foi primordialmente desenvolvida por cristãos que abraçaram uma visão bíblica do mundo. Amém? Uma visão bíblica do mundo. Essa visão implica que Deus é o Criador de todas as coisas e, segundo, isso aqui é importante, Deus não muda. Isso faz toda a diferença para você olhar para o universo e tentar entender o universo. Esse fundamento filosófico que vem da Bíblia estimula o estudo, nas palavras do indivíduo aqui, e encoraja as pessoas a saírem e olharem para a natureza, esperando encontrar leis, as leis naturais que nós vemos na criação e que são leis de Deus, como os próprios 10 mandamentos, diz aqui o Timothy Standish, naquela entrevista. Você vê aqui uma série de versos bíblicos. Eu gostaria de ler com você especialmente Jó, o capítulo 26, versos 6 e 7. Por que Jó? Queridos, você encontra em muitos lugares da Bíblia afirmações, muitas delas poéticas e outras teológicas, de que Deus é o Criador, de que Deus tem domínio sobre a natureza. Mas o que é interessante, nós vamos ver aqui Jó 26 e Jó 38, é que o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, antes do Gênesis. Nós estamos aqui em Salmo 19, vamos para Jó, um pouquinho atrás, capítulo 26. Os versos 6 e 7 dizem o seguinte: o além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio, e faz pairar a terra sobre o nada. Demorou muito tempo para as pessoas verem na prática que a terra gira em cima do nada. Mas a Bíblia já dizia isso. Por quê? Por que que se eu estou aqui e se eu for para o outro lado do mundo, lá para o Polo Sul, talvez para o extremo sul, eu não caio para o espaço? Newton explicou isso. Ele explicou matematicamente que um corpo de massa menor é atraído pela massa de um corpo que é bilhões de vezes maior, como é o caso da Terra, que atrai cada um de nós e uma fruta, ou uma maçã, ou qualquer coisa que cai no chão. Matematicamente, ele explicou, portanto, por que as coisas caem para baixo. É basicamente isso, elas caem na direção do centro daquele corpo maior. Interessante, né? Mas a Bíblia já descrevia a natureza, de certa forma, sugerindo que Deus também tem leis para os fenômenos físicos. Vamos ler agora Jó 38. Leia comigo Jó 38. Ele tem aqui pelo menos 41 versículos, nós vamos ler 10 versículos apenas, ok? Pastor, por que ler esse trecho especificamente? Porque no Gênesis você tem uma descrição em terceira pessoa. Não fui eu, Moisés, não foste tu, leitor, foi ele, Deus, terceira pessoa. No princípio criou Deus, terceira pessoa, os céus e a terra. Mas aqui em Jó 38, Deus aparece pessoalmente para Jó e diz: eu criei. Olha só isso aqui, leia comigo. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Quando você ler Jó, preste atenção no capítulo 38, pense nessa diferença. Respondeu a Jó: quem é este que escurece meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Já pensou? Você receber de Deus uma pergunta: me explique isso aqui agora, cientificamente. Você pode explicar isso daí? Onde estavas tu, verso 4, quando eu lançava os fundamentos da terra?
Veja, aqui está na primeira pessoa. Deus está falando, eu lançava os fundamentos da terra. Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas, ou seja, os anjos, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. E o verso 10 diz, isso aqui é interessante, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas. E o verso 11 diz assim, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Eu espero que você entenda que, você sabe disso, todos nós sabemos disso, toda ação tem uma reação. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Todo o carvão vegetal e o petróleo queimados ao longo dos últimos 200 anos provocaram um aumento de 0,5 grau, pelo menos, na temperatura do mundo. E isso, 0,5 grau, já é suficiente para que você tenha grandes inundações e um aumento do nível do mar. Aquilo que Deus diz aqui, eu coloquei o limite, as ondas vão vir até aqui, elas vão passar mais. Isso tem sido destruído pela mão destruidora do homem. Mas toda ação tem uma reação. A lei não deixa de existir só porque você quebrou a lei, ou só porque nós estamos destruindo o planeta. O que eu acho interessante é que a Bíblia relaciona a natureza às leis de Deus. E eu quero voltar agora ao Salmo 19, onde nós começamos. Vamos ler agora uma coisa maravilhosa. Nós lemos aqui até o verso 4, uma descrição maravilhosa de como os astros, as nuvens, a lua, o sol, mostram o poder de Deus, mostram que eles obedecem à lei de Deus. Mas é nesse contexto que Davi, ele então descreve no verso 7 o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora eu pergunto, você diz amém ou não diz? Queridos, a Bíblia relaciona a natureza às leis de Deus. Como não desenvolver o pensamento científico com essa visão de mundo? Eu quero dizer a você que vale a pena ler a Bíblia. Pastor, mas isso eu já sei. Ok. Você já leu o livro Educação de Ellen White? Eu quero ver com você alguns detalhes aqui. O que ela diz ali é o seguinte: pesquisando as várias partes da Bíblia e estudando as relações entre elas, as mais elevadas faculdades da mente humana são chamadas a uma intensa atividade. Por que eu estou citando isso? Você quer desenvolver a sua mente? Isso aqui, é o melhor livro que você pode ler na sua vida. É isso que ela está dizendo aqui. E vamos dar mais exemplos. Ninguém que se empenhe, que se esforce nesse estudo da Bíblia, deixa de desenvolver poder mental. Amém? Veja, aqueles grandes homens de ciência não eram apenas gênios da matemática, eles se esforçaram e desenvolveram descrições matemáticas das leis naturais, não só porque não havia televisão, internet, Netflix, mas porque eles liam a palavra de Deus. Amém? Tem mais. A mente ocupada apenas com coisas comuns se torna limitada e enfraquecida. Se eu e você passamos a vida inteira apenas olhando imagenzinhas nas telas, nos ecrãs, imagem, né? A gente só desenvolve o lado direito do cérebro. Eu pergunto, é bonito ou não o lado direito? É bonito. A arte, né, a poesia e tal. Tem muitas coisas que estão do lado direito. Tudo que é visual é o lado direito. Mas, se você quer desenvolver o seu intelecto, você precisa do pensamento abstrato.
Você precisa forçar a sua mente a pensar. E isso acontece no lado... Deixa eu ver, esse é o lado esquerdo meu? Não, esse é o meu lado esquerdo, enfim. É o lado esquerdo. Então, o que ela está dizendo é justamente isso. A mente que só olha coisas comuns se torna limitada, enfraquecida. Se não forçada a compreender grandiosas e profundas verdades, depois de algum tempo, a mente perde a capacidade de crescer. Queridos, o adventista médio, ele pensa muito mais do que as outras pessoas. Sabe por quê? Porque ele lê a palavra de Deus. Estou falando do adventista médio, ou seja, que está na média, né? Mas é triste saber que se você não pensa, você vai perder a capacidade de pensar. O cérebro não cresce mais. Como salvaguarda contra essa degeneração e como estímulo ao desenvolvimento da mente, nada se compara ao estudo da palavra de Deus. Amém? Educação, página 86. Mas, entre todos os temas que você pode conhecer na Bíblia, a ciência da redenção, a história da redenção, o conhecimento da salvação, é a ciência de todas as ciências. Este é o mais elevado estudo no qual uma pessoa deve se envolver. Nenhum outro estudo avivará tanto a mente e enobrecerá tanto a vida, diz a autora na página 87. Os mais profundos estudantes da ciência são levados a reconhecer na natureza a atuação de um poder infinito. Ela diz aqui no capítulo que se refere à ciência e à Bíblia, página 93. Se você for a Romanos 1, verso 20, você vai ver exatamente o que ela disse. Romanos 1, o verso 20. O apóstolo Paulo diz isso claramente. Paulo, um homem de Deus, um homem que lia, que estudava, que pensava, disse: as pessoas não têm desculpa. Elas olham para a natureza e dizem: não é possível que tenha vindo do nada. O verso 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Amém? Então as pessoas que dizem que Deus não existe não têm desculpa, porque não há ser humano que viva nesse planeta e que respire o ar desse planeta que não tenha em algum momento visto a beleza da natureza que Deus criou. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Quando você lê o texto, por exemplo, de Colossenses 1, 16 e 17, você percebe que a Bíblia já dizia que Deus não apenas criou as leis, não apenas colocou em movimento, Deus mantém o movimento dos planetas, Deus mantém as coisas funcionando, Deus mantém a vida. Vamos ver aqui Colossenses 1, 16 e 17. Veja que no contexto estamos falando aqui do Filho de Deus, Jesus Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E o verso 17 é o verso principal aqui no nosso contexto. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Todos os seres vivos sobrevivem, não é porque um devora o outro e porque o mais forte ficou vivo, não, mas é porque Deus sustém.
tudo subsiste nele. Então, para finalizar, queridos, a mão que sustém os mundos no espaço, que mantém todas as coisas em sua disposição ordenada e atividade incansável através do universo de Deus, essa mão é a mão que foi pregada na cruz por nós. Você já pensou nisso? Eu quero pedir aqui que os meus amigos coloquem uma música que mostra que Deus é o Criador do universo e que Ele merece toda a honra, a glória e o louvor. Ao você escutar essa música, se no seu coração despertar o desejo de dizer: Senhor, eu reconheço que Tu és o Criador e eu quero ser um súdito fiel do Teu reino, obedecendo às Tuas leis, eu quero pedir que você, ao ouvir a música, se coloque de pé. Poderoso e eterno, meu glorioso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor, abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. Santo
Pai Celestial, nesse momento, colocamos em tuas mãos cada pessoa que se levantou, porque esse pequeno gesto aqui dentro da tua casa de oração significa, Senhor, a resposta dessa pessoa ao convite feito da tua parte, para te reconhecermos como o grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, mas um Deus que não apenas governa, mas que governa com amor. E por causa desse amor, Senhor, nós podemos ter esperança. É certo, Senhor, que vivemos um mundo de pecado, de problemas, de angústia, de dor, de sofrimento, mas, Pai, olhando para Ti, para o Teu poder, para o Teu amor, que nos amou de tal forma que investe o Teu Filho unigênito para que pudéssemos crer em Cristo e nele ter a vida eterna, louvamos agora o Teu nome, Senhor. Aqui estão pessoas cujo coração decidiu também serem fiéis a Ti, obedecerem a Tua vontade, as Tuas leis. Senhor, este é um mundo, especialmente no século XXI, em que a nossa mente é desviada para tantas atrações visuais, tantas coisas, que muitas vezes nós não lemos a Tua palavra. Mas, Pai, ao estarmos aqui de pé, nesta ocasião, estamos dizendo, Senhor, eu quero Te conhecer pessoalmente, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero conversar contigo, eu quero, Senhor, ler a Tua palavra. Pai Celestial, que bênção é a Tua revelação para nós. E agora, nesse primeiro sábado de 2019, passado um ano de lutas, inicia-se um novo ano e queremos, portanto, confirmar, Senhor, que realmente andemos contigo, sejamos Teus súditos fiéis, que Te reconheçamos como soberano do universo, mas que não apenas reines onde estás no céu, mas reines hoje no nosso coração e na nossa vida. Pai, despede-nos agora com a Tua bênção e a Tua proteção e permite que vençamos todos os dias a tentação e o mal, nos revestindo da armadura de Deus, que é justamente o estar contigo, andar contigo, ler a Bíblia e orar. Ajuda-nos, Pai, a vencer neste ano. Em nome de Jesus. Amém.